Olá, olá, caríssimos investidores! Estamos aqui mais uma vez para falar com vocês nessa manhã, nesse programa que você já começa ouvindo, já vai para o trabalho escutando, ou se quiser ouvir lavando uma louça, né? É quase um podcast, né? Só que a gente também tem os recursos visuais aqui, tá? E aí, né, assim, essa oportunidade que a gente está tendo, né, de conversar com o pessoal da Axis hoje, tá? Eles vão falar um pouquinho do fundo imobiliário e talvez de algum outro assunto aí, vamos ver o que eles querem falar, tá? O microfone vai estar franco aqui para eles. Eu vou chamar aqui a vinheta do Café com Cri e aí eu já chamo eles. Boa tarde, Luiz, Bruno e Boa tarde. Arthur. Que satisfação tê-los aqui comigo, viu? Boa Boa tarde, tarde, Felipe. Felipe. Boa Aí eu, tarde. eu, eu vou aproveitar aqui, né, a ordem alfabética, tá? Eu não sei se é a ordem hierárquica, tá? Mas não se acanhe, tá? Então, Arthur, fala um pouquinho de você aí, meu amigo, por gentileza. Primeiro, prazer grande estar aqui conversando com você, Felipe. A gente estava conversando uns minutos antes aqui da live sobre o trabalho importante que vocês fazem. A gente ficou bastante admirado com o sistema que vocês criaram, a última live que a gente viu aí no Carnaval. Parabéns, eu acho que isso ajuda bastante aos gestores também, não só aos investidores em geral, mas mesmo os profissionais vão ter uma ferramenta aí online para poder fazer aí as suas tomadas de decisão. Falando um pouquinho de mim, eu trabalhei muito tempo num grande banco de investimento, boa parte da minha carreira na área de crédito. Depois, em 2012, esse banco vinha crescendo, a gente queria acessar outro perfil de empresas que eram um pouco maiores, a gente montou uma área de Project Finance, financiamento de grandes projetos, e eu fui montar aquela área lá em 2012, da qual liderei até 2016. Em 2017, reencontrei o Bruno, amigo de longa data, trabalhamos juntos nesse banco por mais de década, e a gente montou a Axis, que tem o nome de execução e estruturação. A ideia original da Axis era trazer acessibilidade para os investidores, tornar aí os papéis que geralmente ficavam restritos às mesas proprietárias um papel também acessível aos investidores em geral, né? Então a gente vendo aquele movimento das corretoras, das plataformas, por que não chegam esses papéis que geralmente chegavam para a gente no banco, para as pessoas físicas em geral? E aí uma dor de cotovelo velha nossa, né, de a gente ter investido muito pior o nosso dinheiro do que a gente investiu do banco. Pô, por que ninguém faz o tipo de estrutura, de operação que o banco geralmente investe? E aí, com isso, surgiu a X, primeiro como uma casa de DCM, né, olhando operações aí que a gente estruturava e colocava no mercado. E em 2020 a gente começou a gestora de recursos. Eu vou parar um pouquinho por aqui, deixar os outros se apresentarem e a gente continua ao longo da Certo. live. Legal, obrigado, Arthur. Aí, né, seguindo em ordem alfabética, né, Bruno, por gentileza. Não, perfeito, Felipe. Muito obrigado pelo espaço aqui. Eu comecei minha carreira no banco de investimento, que era pouco conhecido, em 99. Sou advogado de formação e fiz minha carreira, fiquei lá por 15 anos, era sócio desse banco. E lá no banco, além o nosso departamento jurídico era um departamento jurídico que não só defendia, mas atacava, né. Então a nossa ideia era trabalhar na estruturação dos produtos proprietários, então eu fiquei lá 7 anos no comitê de crédito desse banco, estruturando as operações, trazendo novidades para o mercado, criando novos produtos. E depois de um tempo, saí, depois desses 15 anos nesse banco, eu saí, fiquei um tempo fora, num período sabático e volto, encontro o Arthur, que começou como eu comecei lá, né, você começava soldadinho lá e vai crescendo na estrutura. Ele terminou lá como Head Project Finance, eu terminei como o co-head do jurídico na América Latina desse banco, estruturando as operações proprietárias, né. E aí a gente criou a Axis, que o nome ele traz aí muito do que a gente faz, né, que é executar, estruturar as coisas da melhor forma possível. Além de ser sócio fundador da Axis, eu sou conselheiro independente da Grendene, companhia listada, e da Tio Seguros, que é uma joint venture entre a Caixa Econômica e o BTG Pactual. E estou aqui estruturando as operações ah, da Axis agora, né?
e dando a possibilidade para que os investidores tenham o mesmo padrão de qualidade que os bancos na carteira proprietária têm aqui do lado de cá, né, o que é bastante interessante. Muito bom, Bruno, obrigado. Luiz, você que também chegou há mais pouco tempo aí, né? Já fala alguma coisa de você aí também. Exato, exato. Bom, muito obrigado aí pelo tempo, pelo papo. Bom, o meu muito menos bagagem do que meus pares que estão aqui, mas eu comecei numa gestora de recursos, né, em 2019, então faz relativamente pouco tempo, 4 anos, desculpa. De lá a gente comecei na área de CM, né, trabalhando ali em estruturações de operações, tanto imobiliário quanto infra, mas sempre foquei muito em imobiliário. Depois disso, fui para uma casa de originação de produtos imobiliários, né? Então, sempre ali olhando o CRI, né? Então, a gente estruturou muita coisa para o mercado de incorporação, principalmente. E me juntei à Axis agora faz aproximadamente aí 3 meses. Então, é uma bagagem um pouco mais curta, mas de muito intensa. É isso aí, né? Então a gente já falou aí um pouquinho da caminhada de cada um e falamos um pouquinho também da Access. Mas se vocês quiserem falar um pouco mais, aprofundar, é o momento também para depois a gente ir para os produtos. Vocês querem falar mais alguma coisa? Vocês acham necessário? Para mim tá ótimo, se vocês quiserem falar, tá? Uhum. Falando um pouco da Axis, né, como a gente mencionou, tudo nasce com o intuito da gente replicar o tipo de oportunidade de investimento que os bancos sempre viram, sempre enxergaram, e que na nossa leitura não existia muito no mercado de capitais, né? Então, o mercado de capitais, talvez até um pouco por influência dos bancos, acabou ficando um mercado muito voltado para o high grade, né? Então, a gente, dentro da esteira do banco, via que a gente era muito bom em originar oportunidades. Então, acho que grande parte das operações que vinham ao mercado, principalmente alguns anos atrás, eram originadas pelos bancos, né? E eles faziam essa seleção. Então, se tinha muito risco e retorno interessante, acabava ficando dentro da carteira dele. Se o risco era muito bom, mas o retorno era muito baixo por causa disso, acabava não fazendo sentido ele carregar no balanço e ele acabava vendendo isso. Então, eu tenho um CRI de um excelente shopping, a tendência é que isso venha a mercado, não fique dentro de um balanço do banco. E por aí vai, né? Então, com o tempo, as corretoras, a abertura do mercado, existe uma janela de oportunidade aqui para o mercado que ficou muito restrito a esse ambiente muito high grade, olhar o espectro inteiro do crédito, né? Olhar todo tipo de operação. E aí, quando eu digo mercado, não é só os investidores, pessoas físicas em geral, mas os próprios fundos não tinham muito acesso a alternativas de operação. Ficavam ali muito restritos ao que os bancos originavam para eles. Então, essa foi a concepção da X. A nossa ideia foi trazer não só a tecnologia de construir as operações, mas a esteira inteira que um banco tem, que proporciona. Então, a gente criou uma base forte de originação, que a gente busca as operações diretamente, ativamente. Então, tem o que a gente chama de beber água limpa, né? Não vem aquela operação que já foi passando pelo mercado e foi deixando as garantias, taxa, uma série de outras coisas que geralmente os bancos têm no processo de estruturação, pelos diversos intermediários que tem ali. Então, a gente, bebendo água limpa, a gente conseguia operações mais robustas em termos de garantia ou de taxa, né? E a gente conseguia estruturar essa operação de uma maneira mais interessante, muitas vezes, do que a gente via chegando pelo mercado de capitais, até porque existe, às vezes, um desalinhamento de interesses. Quem estrutura numa área de DCM, ele estrutura e vende, e não encartera o papel. Né? A gente, na mesa proprietária, assim como hoje aqui na gestora, a gente estrutura e também adquire. Então, a gente tem um outro tipo de olhar para a operação. Um exemplo muito típico disso é o FII de pré-pagamento, né? Então a gente vê de forma muito comum taxas que vêm a mercado de pré-pagamento muito baixas, mesmo para operações muito longas. Então você fica ali com seu dinheiro travado um tempão. Se o mercado tiver numa condição que é favorável para a companhia e se tiver o mercado muito melhor, a gente vê aí provavelmente essa companhia te pré-pagando e substituindo no meio do caminho a operação. Então isso a gente consegue ajustar na hora que a gente bebe água limpa, na hora que a gente estrutura a operação diretamente. E depois vem um outro ponto que até foi grande provocação dos investidores em geral para que a gente constituísse a gestora, que é a questão
do acompanhamento dessas operações, né? Então, como é que você acompanha ao longo do tempo esse crédito? Uma vez que, quando a gente está falando de empresas muito high grade, a gente tem o próprio acompanhamento da indústria, né? Geralmente são empresas listadas, você tem relatórios amplos aí do time de equity que acompanha esse tipo de operação, a própria mídia acompanha de forma bastante ativa essas empresas, e na hora que você vai para um mundo que não necessariamente é esse high grade, a gente enxerga aí uma falta de informação, uma dificuldade de acompanhamento muito maior, que é algo que a gente está acostumado dentro dos bancos e a gente traz esse serviço dentro da gestora. E depois vem um ponto que o Bruno vai poder falar muito melhor do que eu, que é o processo final, né? Pô, e se tudo dá errado? Crédito acontece, né? É estatístico. Existe um percentual de coisas que você faz que dão errado. Então, quando você faz uma estrutura com bastante garantias, vem a grande pergunta de vários family office para a gente. Beleza, muito interessante, mas no dia que há um problema, eu não sei o que eu faço no dia seguinte. Eu não sei como discutir essas garantias, eu não sei como recuperar isso. Eu não estou acostumado a esse tipo de coisa. E a gente, dentro dos bancos, aprendeu bastante o processo do início ao fim, né, e teve uma sorte muito grande nesse caminhar aí dentro do banco, como o Bruno falou, era um banco pequeno, foi crescendo e hoje é um dos principais bancos brasileiros, e no meio do caminho, a gente teve ainda a sorte dele ter um período em que ele foi adquirido por um grande banco internacional, que trouxe muita política de investimento, muito processo de governança como um todo, e que nos ajudou a aprender as melhores práticas internacionais e replicar e trazer isso para cá, para o banco à época e hoje para os investidores em geral. Muito bom. Bruno, já vi que você abriu o microfone aí, puder falar, manda bala. Não, o Axis, acho que a gente tem como objetivo, né, de conectar as partes, né? A gente conecta a atividade real ao investidor no final do dia, né? A gente é muito mais um instrumento para que isso aconteça, um instrumento para que aconteça da forma certa, né? Porque conceder crédito, né, conceder dinheiro é algo que é relativamente fácil, né? Mas fazer o bom crédito, fazer o bom acompanhamento, você saber se dá um problema, como é que você vai buscar, como é que você faz discussão de uma garantia, consolidação de uma propriedade, é algo que é importante ter essa tecnologia para quem dá crédito, né? Porque, como o Arthur disse, né, pode acontecer, né? Então é estatístico, acontece, tem ciclos melhores ou ou piores, né? Mas a gente vê que mesmo tendo estatisticamente esse risco, a gente vê que os bancos fazem isso há milênios, né? Então, desde que os bancos foram criados, onde eles ganham dinheiro de fato é no crédito, em conceder crédito. Por que eles, ano após ano, a gente vê que os bancos estão ganhando, né? Porque há uma boa política de concessão de crédito, há um bom acompanhamento do crédito, e se tudo der errado, eles sabem exatamente o que fazer quando isso acontecer. Então a gente replica exatamente, a gente não está inventando a roda, a gente está aqui, obviamente, adaptando isso para uma realidade de fundos, né, para os regulamentos, para as restrições que a gente tem aqui, a gente adapta aquilo que a gente fez por muitos anos de uma forma muito bem sucedida para dentro das estratégias aqui da Axis. Aí, né, então a gente chegou nesse momento de falar de vocês, da casa, e agora a gente vai para os produtos, tá? A gente vai ter em breve, né, eu já falei aqui na hora do CRI, a gente vai ter um programa só de Fiagro, né? Mas enquanto ele não existe, né, a gente vai falando nos programas que existem, né? Então, assim, vocês decidem se vocês querem falar do fundo de CRI primeiro, do fundo de AG, de CRA, o que vocês acharem melhor aí. O Bruno está com o microfone ligado. Decide aí, Bruno, o que vocês querem fazer. Eu acho que a gente pode falar um pouco, eu vou até passar para o Arthur aqui a palavra, mas eu acho que para a gente, como casa, é importante a essência, né? Então, a Axis é uma casa de crédito. E aí o Fiagro, ele está pautado, a gente não tem produtos que são de propriedades, né? Então a gente está falando de Fiagros de CRA, a gente está falando FIIs de CRI, que no final do dia é o que? A securitização de um crédito, né? No final do dia. Então, na essência, o que a gente busca é trazer qualidade para esses créditos que vão compor a carteira, né? E aí a gente faz isso através de diversas estratégias. Então a gente vai ter uma série de fundos que cada um com sua característica específica. E aí eu vou passar para o Arthur, que é o nosso gestor, para falar desses produtos. Eu acho que
A ideia nossa, como mesa proprietária, era achar bom risco-retorno, independente de qual era o setor em específico. Mas quando a gente vem para o mundo de fundos, a gente tem a questão da isenção, que é algo extremamente relevante num ambiente de juros tão altos quanto a gente tem, né? Então, você pega uns juros no patamar de quase 14, você adiciona spreads ali eh, entre 3, 5, às vezes 7%, você tem um gross up em cima disso que fica entre 2 e 3% de retorno adicional. Então é muito retorno embutido dentro de uma característica de um fundo. E os próprios fundos como um todo, dentro dessas políticas que existem de constituições de CRI, de CRA, dão uma certa liberdade setorial, né. Há pouco tempo a gente viu um CRI de companhia aérea. Então, você tem bastante liberdade dentro desses instrumentos para fazer operações de crédito, não necessariamente. Pode falar. Não, tem o pessoal que chama, tem uns produtos que chama de CRIA, que é o CRI do agro. Aí tem o É, CRAI, que é o CRA do imobiliário, né? imobiliário. Então, assim, né? Não, a gente tem essas discussões aqui interna, quando a gente está estruturando, às vezes vem um papel que você fala: "Pô, isso aqui pode ser um CRI, pode ser um CRA, pode ser". Aí você fica discutindo para onde você coloca, né, onde que está o bolso mais adequado para aquela oportunidade. E dentro desse espectro, a gente busca trazer toda essa experiência que a gente tem em crédito como um todo, não necessariamente especificamente num setor, né? Então, vamos olhar CRI de real estate em São Paulo, eh, pô, olhando dentro dessa região específica e prédios comerciais. Então, tem muita gente que é especializado nesse tipo de coisa e tem bastante gente boa já fazendo isso. Onde a gente procura se diferenciar é trazendo oportunidades de uma forma mais ampla, né? Então, olhando o que existe de oportunidade dentro de crédito que tem um bom risco-retorno, que tenha as características necessárias aí para a gente ter um bom lastro para um CRI, ou para um CRA, ou para um CRIA, e por aí vai, né? Então, a gente pensa a estrutura dessa forma. E como é que a gente montou os nossos fundos, né? Como a gente falou, a gente veio de uma base muito voltada, ou tem um track record muito relacionado à mesa proprietária. Uma coisa que a gente tinha uma certa preocupação de como começar os nossos fundos era naquele processo original de fundo imobiliário ou FIAGRO, em que você faz uma oferta ampla, capta um volume bastante grande de dinheiro e você torce para que logo no momento que você terminou de fazer a captação, o mercado esteja bom, você tenha bons papéis e você possa alocar aquilo, né? A famosa curva J. Ô, Arthur, tem uma pessoa do mercado, que eu não vou falar o nome dessa pessoa, tá? Mas ela brinca que tem alguns gestores que são gestores torcedores, né? Eles ficam torcendo para dar certo, né? Não, será que o CRI vai dar certo? Fica só lá torcendo. Será que vai dar certo a captação? Fica lá só torcendo, né? Achei ótimo o termo que você usou, tá? E a gente pensou um pouco diferente. A gente falou, vamos constituir um fundo imobiliário, um FIAGRO, que dê uma oportunidade para os investidores em geral acessarem primeiro, essa isenção, que é importante e está bastante relevante no momento, acessarem produtos diferenciados, muitas vezes originados por nós. Claro que a gente olha o que vem no mercado, a gente não se restringe ao que a gente origina, a gente busca boas oportunidades no mercado também, mas a gente não também se restringe ao que o mercado nos traz, né? A gente busca de forma ativa operações que a gente goste aí do risco-retorno. Então, a gente criou esses dois fundos que começamos captando com os investidores institucionais, em ofertas que a gente foi captando, então, quase que um capital call, né, como a gente chama. Então, eu fui trazendo dinheiro conforme as oportunidades chegavam. E aí, falando um pouquinho do FII, para depois a gente entrar mais no detalhe do FIAGRO e deixando a palavra para o Luiz para poder falar um pouquinho mais do FII, a gente viu essa estratégia sendo muito assertiva. Então, quando a gente começou o nosso FII, a gente tinha um ambiente de mercado que era bastante pujante para o mundo imobiliário, a gente tinha uma NTNB que tinha uma taxa muito menor do que a atual, e essas coisas mudaram de forma bastante relevante ao longo desse período de quase 2 anos que o fundo existe, e foi mexendo bastante no perfil de operação. Então, o nosso pipeline, que os torcedores montam lá antes de fazer a oferta, né, e geralmente aquele pipeline não suporta o período da oferta, que é muito mais longo do que ele está disposto, o empreendedor está disposto a esperar para fazer a operação. Então, na verdade, você monta um pipeline que ou você executa ele no meio do caminho, você perde, né? Então,
a gente viu que nesse período as coisas começaram a mudar, os preços foram se modificando, muitas vezes os empreendedores falam: "Pô, nesse nível de taxa básica, eu já não tenho interesse em seguir". E em outro momento, o IPCA e o CDI mexeram de forma bastante acentuosa, então eu estava falando de CDI hoje em quase 14, a gente tinha 2, então quase subiu 7 vezes aí nesse horizonte de tempo do fundo. Então o nosso investidor que queria IPCA mais, no meio do caminho falou: "Pô, não é melhor botar em CDI?" E era, né, então a gente pôde mexer isso ainda quando tinha um perfil de investidor mais institucional, mais concentrado. E agora eu acho que com a coisa toda muito mais bem colocada e dimensionada, a gente teve a oportunidade de trazer o Luiz para poder acelerar esse movimento de busca por água limpa e aí, investimentos do FII. Luiz, se quiser falar um pouquinho do FII, depois a gente entra mais no Fiagro. Claro, claro. Bom, acho que o Arthur já bem colocou, né? A gente viveu aí 2, 3 anos de muitas captações, bastante fundos surgindo, então a gente surgiu. Acho que acabou surgindo mais dinheiro do que ativo bem precificado, né? Os ativos, a gente estava vendo ali algumas coisas com taxa de crédito correndo risco de equity, que eu acho que o que acabou não fazendo a gente ter um crescimento tão rápido do FII, né? Exatamente por causa dessa ponderação, né? Aqui a gente está olhando um risco-retorno e a gente acabou, então, tirando um pouco o pé até a gente achar alguns ativos bem precificados. Acho que agora já começou a inverter a curva, né? Agora a gente já está vendo ativos bem precificados com menos captações, então a gente consegue entender que os ativos estão ficando já mais atrativos para o fundo, mas ao mesmo tempo também agora deixa de ser um pouco mais atrativo para o empreendedor, né? A ponta final agora sempre acaba ficando um pouco mais prejudicada. Mas basicamente aqui um pouco acho que da estratégia do fundo é beber água limpa, que nem o Arthur mesmo já mencionou. Tô aqui para isso, né? A gente vem de uma casa de originação, a gente busca operações direto aí com o investidor, e acho que isso acaba fazendo o fundo crescer num ritmo bom, entregando bons resultados, né? Que eu acho que no final não adianta a gente ter aqui um caixa gigante com pouco pipeline e não conseguir entregar, pegar o dinheiro do cotista para deixar aplicado em CDI também, a gente acho que não é o nosso objetivo, né? Nosso objetivo aqui é alocar bem o dinheiro num risco-retorno interessante. Muito bem. Então vou só passar aqui, tá? Esse fundo que eles estão falando é o Access 11, tá? Ele é um fundo que ele teve seu IPO em junho do ano passado e tem aí um total de 26 milhões, é isso, né? É isso. 26 26.900. milhões. E já tem ali alguns cotistas, já tem mais de 50, então tem o benefício do imposto de renda, certo? E é um fundo novo, né? Como eles mesmos falaram, tá? Mas vocês já sabem, o código dele é o Access 11. Vocês estão conhecendo aqui os gestores do Access 11 também. E aí o Arthur vai dar sequência aí, Arthur. Manda bala. Então vamos falar agora do AGRX11, né, também que é o nosso fundo agro. Falar primeiro um pouco do nosso histórico no agro e que se confunde um pouco com o histórico da gestora. Então a gente começou a gestora em 2020, estava com o nosso primeiro fundo, um flagship, com uma amplitude de estratégias, né, mas que tinha um perfil high yield de investimento. Para começar, a gente estava no processo de captação e aí veio o Covid. Então, aquele volume de captação que estava bastante interessante de indicações prévias, mingou bastante e foi para menos do que 1/3 do que a gente tinha já de soft commitment, né, de indicações dos investidores no momento pré-pandemia. Então, a gente começa com um fundo relativamente pequeno, de 120 milhões de reais, e que tinha uma estratégia que demandava volumes maiores de alocação. E num ambiente super difícil, porque a gente começou o fundo em maio 20, então perdi aquele momento do high grade com taxa de high yield, né? Então a gente perdeu aquele momento de estresse do mercado que deu muita oportunidade para os investidores alocarem e que, diga-se de passagem, boa parte de quem fez a liquidez do mercado foram as carteiras proprietárias, né? Então, replicando um pouco daquilo que a gente tem como base e nos norteou aí a montar a X. Então, a gente montou o fundo e falou, pô, como é que a gente investe num momento de total incerteza? Né, então, você não sabia como é que ia ser o dia de amanhã, né, você nem sabia se ia estar vivo. Então, era uma questão bastante complexa, um desafio bastante relevante,
E a gente começou a fazer uma análise top-down dos setores. Pô, quais são os setores que devem sofrer menos com esse ambiente bastante conturbado que a gente está vivendo agora, que é inédito na nossa geração. Então, a gente, fazendo essa análise, a gente viu que o agro provavelmente seria um setor que sofreria menos do que outros setores, né? Então, essa primeira análise foi feita e a segunda análise foi por que o mercado não gostava do agro. Então, a gente via muito pouca emissão de CRA, né? Muito pouca emissão voltada para o setor. E fazendo uma análise de todas as emissões, a gente viu que as principais emissões eram dentro do setor de açúcar e álcool. Em segundo lugar e terceiro lugar, a gente tinha proteínas e celulose, mas ambos eram muito relacionados às grandes empresas listadas. Então, saía do risco da indústria, entrava naquele risco mais high grade que a gente mencionava anteriormente. Então, provavelmente, na nossa leitura, a dor de cabeça tinha vindo do açúcar e álcool. E o que a gente tinha como leitura dessa dor de cabeça e algumas coisas que a gente tinha sofrido dentro da mesa proprietária? Muita operação de CFOs muito bons, né? Então, a proximidade com São Paulo, com a Faria Lima, fazia com que os CFOs geralmente tivessem passado por aqui, entendessem o nível de governança que os bancos querem, tivessem aquele pacote de informações muito bem organizado, e isso foi permitindo que empresas mais high yield acessassem o mercado de capitais, porque eles tinham o caminho das pedras para fazer esse acesso. Só que o mercado de capitais estava acostumado a um nível de operação que era para empresas extremamente high grade. Então, quando você tinha uma operação que era mais high yield, você não trazia um skin in the game, né, um alinhamento com o empreendedor, que você não trazia garantias, muitas vezes, no ciclo de baixa, e commodity tem esse risco, gerava um problema de crédito, né? Então, a gente via isso como o provável problema do mercado financeiro com o setor agro. E a gente tomou uma decisão de ir para o oposto. A gente falou, vamos para o extremo oposto do que o mercado hoje vê no agro. Então, vamos sair do investidor ou do empresário que tem uma boa governança e não tem o skin in the game, e vamos para o outro empresário, empreendedor, que tem baixíssima governança e está acostumado a ter muito skin in the game, que traz muitas garantias junto. Então a gente montou um fundo chamado Xingu, que começou a fazer operações com produtores rurais no setor de soja. Então ele falou, cara, soja é algo que a gente sabe fazer como ninguém no mundo, a gente é o maior exportador de soja. Pô, o cinturão da soja é onde a gente tem o nosso PIB sendo puxado, né? A gente tem ali um PIB mais próximo do chinês naquela região e a gente aqui no Brasil tem um PIB bem baixinho ali, parecendo um mundo desenvolvido, né? Não cresce no ritmo de um país em desenvolvimento. Então a gente falou, vamos pegar esses produtores rurais numa atividade que a gente tem um diferencial competitivo relevante dentro do país, ou seja, nada indica que deixaremos de ser um grande player nesse setor, dentro de um ambiente que está menos afetado pelo Covid e que deve perdurar aí dentro de um cenário pouco previsível que a gente vivia naquela época, que tinha até menos contaminação. Então, a gente aqui em São Paulo via de forma bastante crescente o número de contaminação dos empresários, dos empregados e tudo mais, e lá você não tinha a mesma coisa, porque até a forma de trabalhar era mais espaçado, aberto, então você não precisava de tanta gente concentrada no mesmo lugar, então a contaminação era muito menor. Então a gente tomou essa decisão e, para garantir essa incerteza toda, a gente trabalhava com um nível de colateral, de garantia, de terras muito importante. Então a gente falou, cara, como a gente é um grande produtor de comida para o mundo, a tendência é que a terra no Brasil continue sendo um excelente ativo no longo prazo, e eu quero ter esse ativo como uma garantia relevante num ambiente de muita incerteza. E o Xingu performou e performa muito bem, então tem duas classes de cota, a classe sub rende aí, nesse período, desde 2020 para agora, em torno de CDI mais 20, que é uma rentabilidade espetacular, e num setor que era pouco explorado pelo mercado de capitais. De novo, tinha bastante banco. O Banco do Brasil tem em torno de 300 bi aí de ativos
no agro, né? E o mercado de capitais, eu acho que você vai saber melhor do que eu, mas tem isso quase que de FII, um pouco menos talvez. E do Por lado do aí, por agro, aí. e do lado do agro, a gente tem os FIAGROS hoje com 10 bi de exposição, que é uma fração dessa exposição como um todo. Então a gente falou, pô, vamos fazer dessa maneira. Essa experiência, depois com o Fiagro, abriu essa janela para a gente montar um produto, agora sim, com espectro mais amplo, não concentrado exclusivamente dentro de produtores rurais, mas olhando o mercado como um todo, como a gente falou até para o FII, né, usufruindo dos instrumentos que a gente tem aí para colocar dentro do grupo CRA as operações que a gente mencionou. Então, a ideia desse Fiagro é gerar retorno, gerar alfa, com um perfil de risco tendendo a ser bastante mais baixo do que a gente estruturou no nosso primeiro fundo, o fundo high yield, até pelo perfil de investidor, e com uma estratégia de democratização. Então, uma coisa que eu acho muito bacana dentro do Fiagro, que a gente ressaltou, é que você tem uma cota que vale R$10. E aí você pensa, pô, mas quem que vai comprar R$10 lá no home broker? Cara, um monte de gente diariamente Eu já falo, entra. 1.315 pessoas compram, né? É É o total verdade, de cotistas do AGRX, é isso aí. é verdade. Então, é aquela nossa concepção original de trazer o banco para o investidor em geral, foi no limite que uma pessoa física com R$10 consegue alocar em papéis que antes ficavam restritos às carteiras dos bancos. Então, aquela minha dor de cotovelo que eu falei, né, de, pô, eu quero investir meu PL, eu não consigo investir na mesma qualidade de risco-retorno que eu consigo dentro da mesa proprietária, agora você começa a democratizar isso de uma maneira bastante ampla. É isso, eu vou aproveitar aqui então falar, tá? Que como esse é um programa mais ouvido, né? As pessoas não vão ficar olhando tanto para a tela, então eu vou falar para vocês aqui. O Arthur, ele estava falando do AGRX11, que teve seu IPO, perdão, em agosto de 2022. Tem aí, né? Já cantei a bola, 1.315 cotistas, tá? E tá com o seu valor patrimonial em 56 milhões, tá? Nos últimos meses aí entregou um dividendo de 16 centavos, agora para janeiro, de 10 centavos em dezembro, né? Representando aí, por pessoal que gosta de olhar para aquela sigla, né, para o dividend yield, um dividend yield de 1,56 em janeiro, tá? Então, as informações estão lá no Clube FI. Só estou aqui dando um descritivo para as pessoas que estão aí ou lavando louça, tá, ou indo para o trabalho, saber do que nós estamos falando, tá? Eu achei interessante, tá? O tema, e eu quero ouvir vocês falar um pouquinho mais do processo, né? Vocês já falaram bastante assim, mas o comitê de investimentos, né? Como é que é um pouquinho esse processo de decisão, como é que chega lá, né? Quem, assim, né? A primeira vez que me perguntaram isso, eu estava lá no Veritá, né? E aí, quando eu falei assim, eu não posso tomar decisão sozinho, né? Aí o pessoal que estava me entrevistando falou, graças a Deus. Então, conta aí pra gente, como é que é aí? O processo decisório aqui da Axis, a gente trouxe muito da experiência que a gente teve com um banco internacional bastante antigo, né, que sabia fazer muito bem esse crédito, né. Então a gente está replicando aqui, obviamente, atualizando e adaptando para a realidade brasileira e para a realidade dos fundos. Então o processo ele passa pela chega primeiro a oportunidade, né, a oportunidade chega até nós, por meio da nossa originação ou através da originação de terceiros. A partir dali, a primeira coisa que a gente faz é passar o compliance, né. Então é o primeiro filtro que a gente vê, saber questões reputacionais, questões legais, enfim, que possam eventualmente impactar, não só na imagem, mas também no final do dia na capacidade de realavancagem de quem está solicitando crédito, ou eventualmente, enfim, pode ter um problema até um pouco maior. Então ali é o filtro primeiro, né. Hein, Bruno, é o primeiro C de crédito, né? É exa Caráter. é Caráter. exatamente. E crédito vem do próprio nome, é credere, né, confiança, né, então, não dá para passar por ali, né. Então isso aí a gente passa por ali, a partir daquele momento, a gente faz um screening preliminar, né, que ali a gente já faz a triagem, sim, não, é um pré-requisito, né. Em sendo positivo, né, a gente segue o nosso processo. E aí a gente vai por uma diligência de crédito, uma diligência legal, que vai abranger todos os aspectos
que são necessários para a gente tomar a decisão. Então, ali naquele momento, a gente assina um pré-contrato, né, com o pretendente ao crédito, em que ele vai dizer, ó, eu posso, as condições preliminares são essa, etc, etc, e aqui naquele momento a gente coloca o time para trabalhar. Então hoje a gente tem uma equipe de análise que é chefiada pela nossa sócia Paula Jorge, que trabalhou muitos anos com a gente também, a gente até chama ela de xerife da Axis, que vai lá olhar e entender no detalhe junto com a equipe dela de crédito, para escrutinar mesmo, passar por todos os aspectos daquilo. Então, como a gente tem um expertise bastante diferenciado para operações que não são tão óbvias, né? Então, muitas das vezes o balanço não é confiável. Então, a gente tem que criar métricas proprietárias, a gente criou um modelo proprietário para entender se aquela informação que chega para a gente, ela pode ser a gente pode confiar ou não, né. Então a gente passa por isso, então isso é análise de crédito, é a análise jurídica, né, que vai abranger aspectos aí muito mais aprofundados de compliance, questões, de protestos, certidões e afins, então a gente faz um escrutínio bastante importante, e a partir daquilo, a gente cria um memorando de crédito, né, que vai ser debatido dentro do nosso comitê, tá. Então a gente passa aquilo de uma forma pormenorizada, pode ser que, a gente faz 2 comitês geralmente, né, um preliminar com as informações que já vão chegando, a gente já pode ter uma boa noção do que vem. Então naquele comitê preliminar, a gente já estabelece quais são as bases, quais são as estruturas que precisam estar de pé, para suportar aquele crédito, né? E aqui tem muita tecnologia para, dado que eventualmente a gente vai lidar com informações de empresas com menos governança, né, do que as empresas listadas, a gente precisa criar mecanismos que nos dê condições de acompanhar o que está acontecendo. Então a gente diz lá que ele tem uma obrigação de passar informação X para a gente, que é checada periodicamente. Então a gente acompanha protesto, a gente acompanha, enfim, buros de crédito, enfim, que isso é relativamente básico, mas a gente cria também mecanismos nos próprios documentos, obrigações de fazer e não fazer, para que a gente tenha certeza de que o crédito está indo para um bom caminho, né. Então aquilo ali é determinado nesse primeiro comitê. Ah, desse primeiro comitê, a gente vai para a estruturação em si, né. Então, ali a gente nesse primeiro comitê, a gente definiu qual é o instrumento mais apropriado, então, como a gente tem toda a tecnologia dentro de casa, a gente vai ver se é um CRI, é um CRA, se é uma debênture, se é uma nota comercial, enfim, se vai ser um fundo, eventualmente dedicado para aquela operação, Eu e vi no depois. no que no fundo tem até uma debênture, né, tem até uma debênture dentro do AGRX, tem uma debênture ali, né. Exatamente. Então a gente vai olhar o que é mais apropriado, né. E a gente olha para os 2 lados, aquilo que é melhor para o tomador do crédito, né, que é menos custoso para ele, e que também tem que ser bom para o lado do investidor, né. Porque quando é bom para o tomador do crédito, o crédito fica melhor, né. Além disso, a gente põe ali nessas discussões, a gente tem umas discussões de governança, né, que são importantes. Então, aquele tomador de crédito que vem para a Axis, a gente tem uma preocupação também em ajudá-lo, de certa forma, a melhorar a governança. Porque melhorando a governança, isso é bom para ele, porque ele vai ter no futuro mais opções de captação, e para nós é muito melhor, porque o perfil creditício melhora muito, né. Então a gente tem ali uma imposição de, esse cara vai ter que passar, não é auditado? Precisa passar a ser auditado. Ele não usa um sistema lá de controle, ele tem que, a partir de X tempo, ele tem que ir lá passar a, a usar aquele sistema. Então a gente vai melhorando também o crédito. Então esse nosso acompanhamento, ele também ele é benéfico também para o tomador, né? Porque muitas vezes ele não sabe da importância dessa governança tem no próprio custo, né? É quase uma consultoria também, né, junto, né. Vocês É, colocam já condições para ele poder fazer a melhora do crédito dele também, né. exatamente, porque isso é um win-win, né, todo mundo é um ganha-ganha, né, todo mundo ganha no final do dia. Então esse cara melhora, ele melhora, ele vai ter mais opções de crédito, no outro dia os bancos vão bater lá para dar linhas de curto prazo para ele com um valor muito mais baixo, ele vai ter oportunidade de fazer um novo acesso ao mercado em valores melhores, então é bom para todo mundo. E para a gente está muito bem tranquilo que o crédito só tende a melhorar, né, então à medida que o tempo vai passando, ele tende a melhorar com as amortizações, pagamentos, etc, e aumento das razões de garantia. Então a gente olha o crédito de uma forma construtiva, a gente vai construindo as operações, né. Então tem ali uma análise para a gente construir e chegar, ter um início, meio, fim.
Então, aí depois de estruturado isso, formalizado, a gente vai tudo prontinho, a gente vai para o último comitê, que sempre tem algum problema, né? Então ali apareceu uma coisinha aqui, como é É, que a gente endereça? é impressionante, né, Bruno? Eu não sei o que que acontece. Eu acho que alguém lá atrás fez algum serviço de magia, alguma coisa que toda vez que você vai pro dia do comitê, aparece alguma coisa. É impressionante. A gente sempre fala assim, não, se tiver algum que não teve nada, vão parar porque a gente está perdendo alguma coisa, né? Mas brincadeiras à parte, de fato, tem sempre alguma coisa, né? O Brasil ele é muito complexo, a vida do empresário não é fácil, né? A gente sabe disso, a gente sabe que eles são, de fato, lutadores ali, estão ali criando emprego, estão criando um monte de coisa, às vezes com pouca instrução, com pouco apoio, enfim, pagando muito imposto, pagando muito juros, etc. Então, a gente sabe que a vida deles não é fácil. Então, a gente identifica isso e endereça também, né? Então, acho que é importante também, tem um problema aqui, tem coisas que, obviamente, não tem como endereçar, mas a maioria dos casos você dá um prazo a mais, para resolve isso aqui, melhora isso ali. Então, é uma relação mais franca, que a gente discute isso em comitê final, né? O que a gente pode fazer, se a gente pode aceitar, se não, etc. E se também a taxa é adequada para aquele risco que foi, porque, enfim, quando você sinaliza uma taxa no início, você tem alguns pressupostos que foram considerados, né? E eventualmente, nesse momento, em alterando alguma coisa, há necessidade de um ajuste de taxa também. Então, ali naquele momento é o momento que a gente vai sacramentar a operação como um todo, definindo taxas, estrutura, garantias, etc. Em, e nesse comitê final, é basicamente quase toda a empresa participa. Então, assim, sou eu, o Arthur, o Luiz, a Paula, o analista responsável, o departamento jurídico, a pessoa que fez o compliance, então todo mundo está ali para discutir os pontos que vão estar sendo levantados. Então a gente faz isso e a partir daquilo a gente vai para a liquidação, né? Então aí tem o processo de liquidação, tem os terceiros que são envolvidos, né? Os originadores, os estruturadores, as securitizadoras, enfim, que vão participar ali para que a gente chegue até a liquidação final lá na B3, que é o ponto importante. Mas não para por aí, né? Depois disso tem acompanhamento, mas a gente pode falar depois, porque isso vai ficar muito extenso, mas não para por aí, isso é só o início, né? O crédito, ele conceder o crédito é a parte mais fácil, né? Todo esse trabalho é a parte mais fácil. O difícil é depois você acompanhar, entender as nuances, ter o relacionamento com os empresários, ter certeza que eles vão implementar aquilo que foi discutido. Então, isso é um trabalho que aí é aquele trabalho até que menos glamouroso, né? Muito mais burocrático de estar lá checando e conversando. Então, tem um trabalho bastante grande aí de bastidores pós a entrada das operações dentro do fundo. Uma aula, né, gente? Assim, vocês estão ouvindo aí, né? Então, esse é o Café com Krila, ele tem essa característica de ser um programa mais áudio do que vídeo, mas é uma aula, né? É uma audioaula que você está tendo aí. E se você é do mercado ou está pensando em entrar no mercado, você teve aí uma aula, né? Para como, né, funciona um comitê de uma casa, né? Vocês estão tendo aqui essa oportunidade. Eu quero ouvir, né? Aí vocês decidem aí quem que vai falar, vocês falando um pouquinho da visão de vocês atual do mercado, porque assim, né, a gente está gravando hoje, mas daqui um ano a gente vai gravar de novo, tá? Então eu quero ouvir vocês hoje falando, visão de vocês do mercado de hoje, o que vocês estão pensando, visão para o fundo, tá? E aí a gente daqui um ano grava de novo e aí a gente segue a vida, tá? É isso aí. Eu acho que o mercado de crédito ficou um pouco mais conturbado, né? Acho que no final do ano passado a gente teve um processo eleitoral que foi conturbado, já próximo às eleições, que fez muita gente retroagir em alguns investimentos do lado dos empreendedores e do lado dos investidores também. Pós entrada do novo governo, você tem aquele período de adaptação, de entendimento de como é que vai ser o próximo passo desse governo. Logo na sequência, a gente começa o ano com o evento Lojas Americanas, que foi algo bastante relevante e importante. Então, o mercado de crédito, no momento, ele está um pouco mais receoso, né? Então, existe uma dificuldade muito grande de reprecificação diante desse momento de estresse e uma preocupação grande de quais são os próximos passos dele. O que para a gente tem um viés também de oportunidade, né? Então, o que o Luiz mencionou no momento que ele falou dos fundos imobiliários, quando a gente tinha muita oferta de capital dentro dos fundos imobiliários, o que acontecia é que as operações ficaram piores.
né? Então, aquele excesso de capital vai fazendo com que operações que não são tão boas tenham acesso ao capital e operações, muitas vezes, que são boas tenham um preço que esteja errado. Então, Ou garantia, ou menos garantias, né? menos Ou, garantia, a estrutura de risco-retorno acaba ficando desbalanceada, né? E aí um ponto que a gente fala muito aqui da operação é que a gente constrói as operações olhando para 2 fatores, né? O fluxo, pô, da onde vem o dinheiro para me pagar, e a garantia. O que que eu faço quando dá errado? Uma coisa que a gente vê muito as agências de rating e os próprios investidores tradicionais de crédito que olham operações mais high grade, olhando para o fluxo quase que exclusivamente, né? Então, ele olha muito a probabilidade de default. O que que acontece dentro desse setor, dentro dessa empresa, que me traz um risco de default? E ele olha pouco para o loss given default. Então, uma vez que aconteceu aquele evento extremo, o que que eu tenho de solução viável aí para poder recuperar meu dinheiro? Então, de certa forma, quando a gente olha para o mundo mais high grade, próprias agências, você dá pouco valor para as garantias e para esse loss given default, que para a gente é muito relevante, né? Então, o que que a gente enxerga, voltando para a pergunta original, do mercado agora? Vai haver, já está havendo, um momento de menos liquidez, ou seja, menos investidores com interesse de buscar novas oportunidades. Por natureza, isso vai mexendo nos preços. Então, a gente já viu algumas operações que no mercado secundário com quase 200 bips de diferença em relação à emissão dela, ou da operação há 6 meses atrás. O que, na nossa configuração, na nossa visão para essas determinadas oportunidades, é um momento bom de entrada para aquele papel, né? A gente não viu nada substancial naquele setor, nada relacionado à empresa. Então, acho que tem um mal-estar bastante extremo do mercado por causa desses eventos. Então, o mercado tende a agravar um pouco mais aquele momento de estresse, ir para as extremidades e depois chegar no meio termo que ninguém sabe ainda qual é. Então, mas dentro dessa incerteza, pô, lembrando que a gente começou a nossa gestora no meio da maior incerteza que eu já vivi na vida, né, a gente vê grandes oportunidades. Então, existem muitas oportunidades que vão surgir dessa falta de liquidez em abundância. E aí cabe a gente, como gestor, buscar essas oportunidades que tenham um risco-retorno diferenciado, claro, calibrando quais seriam as possíveis perdas num cenário em que esse processo de falta de liquidez perdure por mais tempo. Então, é desafiador, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que não é em mar tranquilo que se faz bom marinheiro, né? Então, a gente, dentro do Brasil, se acostumou a estar num ambiente de bastante intempéries, e nessas intempéries geralmente surgem boas oportunidades. o Arthur falou, já libera para você falar, tá, Bruno? Só um instante, tá? O Arthur falou, me lembrei aqui, né, do livro, tá? Então, se você é uma pessoa que está querendo investir, ou está no mercado financeiro e não leu ainda o livro Dominando o Ciclo de Mercado, do Howard Marks, o Arthur aqui ele fez um resumo, tá? Então, assim, estressou o mercado, entra um momento de desespero. Aí as pessoas começam a precificar errado, né? Começa a precificar errado. E tem gente que vi que não tem tanta alteração assim para aquela reação toda, né? E aí entram as grandes oportunidades. Então, um momento de muito capital disponível, operações piores, com piores garantias, com piores taxas. Momento de pouco capital disponível, operações melhores, com mais garantias e com mais taxa. É isso que eles estão fazendo. Fala aí, Bruno. E é o que os bancos fazem, né? Então, se você for olhar, né, as carteiras proprietárias dos bancos, elas vivem disso, né? Então, de novo, né, insistindo no ponto, os bancos sempre dão lucro no Brasil. Por quê? Porque eles sabem navegar isso, eles sabem navegar o crédito, né? E grande parte da receita deles vem disso. Então a nossa ideia é não inventar a roda não, é fazer mais do que aquilo que a gente já sabe fazer. Então, pô, tem uma oportunidade, a gente vai estudar. Tem que ser um pouco mais frio, né? Você tem que ter olhar para o lado técnico das coisas, né? Tirar as externalidades que realmente não vão influenciar na tomada de decisão. Então a gente faz isso, olha para a oportunidade e fala, não, essa oportunidade aqui, vamos tirar aqui as externalidades, faz sentido ou não?
Está bem precificado? Não está bem precificado. Ah, não está bem precificado, vamos deixar de lado, perdemos o investimento, não tem problema nenhum, é melhor agora do que depois. Então, ali, a tomada de decisão, ela tem que levar isso em consideração. Isso aí, gente. Eu quero caminhar aqui então para nossas considerações finais, ouvir vocês mais uma vez aí, o que cada um quiser falar, para a gente concluir aqui o nosso programa. Assim, tô achando muito agradável, tá? Mas esse é um programa que ele é um pouquinho mais curto, tá? Senão as pessoas já, né? Acabou de lavar a louça, vai fazer outra coisa, né? Então a gente quase uma hora aí. Manda agora, eu vou começar ao contrário. Luiz, inicia você aí a despedida e depois eu chego lá no Arthur. Manda aí. Beleza. Bom, agradecer aí pelo papo, né? Acho que aqui a gente consegue mostrar um pouco do que é a Axis, né? Eu acho que aqui é um breve resumo do que a gente faz, como a gente faz, o que a gente gosta de olhar. E bom, é somente agradecer mesmo. Acho que daqui a um ano a gente volta a falar. Acredito aí que com um cenário até um pouco diferente de mercado que a gente está agora. Mas muito obrigado. Eu que agradeço. Fala aí, Brunão. Não, eu acho que aqui, Felipe, a gente está num momento de incerteza, num momento de apreensão, né, por parte dos investidores, mas eu pessoalmente eu acredito muito na renda fixa, né? Eu acho que no Brasil a gente tem aí, obviamente que os instrumentos são de renda variável, mas no final do dia, olhando para a essência, né, você tem lá um crédito que é uma operação de renda fixa, né? E no Brasil isso é muito forte, né? Dado essa volatilidade, os momentos que a gente vive, pô, vai para cima, vai para baixo, muda governo, sai governo, tem impeachment, não tem impeachment, tem caminhoneiros, não tem caminhoneiros, cada dia é uma coisa, tem fraude na Americanas, não, enfim, é, saber navegar isso é muito importante, né? E ter experiência nisso também é muito importante, né? Então, quando a pessoa vai olhar para a gestão, acho que é importante ela entender o histórico das pessoas, né? O que que elas fizeram, o que que elas viveram, né? A gente viveu 2007, de 2008, 2011, 14, então assim, tudo tudo aconteceu já. E no Brasil, lá de 99, quando eu comecei para cá, a gente sabe que sempre vai ter um problema, né? A gente já foi super otimista lá, Cristo decolando, depois Cristo afundando. Então, assim, mas a gente está no Brasil, essa é a nossa realidade, a gente tem que fazer um negócio com diligência, de uma forma bastante consistente, eventualmente deixar de lado uma oportunidade que pode parecer no curto prazo muito boa, mas a gente sabe que as coisas podem mudar de uma hora para outra. Então, acho que aqui na Axis o nosso objetivo é fazer as coisas de forma técnica, com fundamento, estudando de fato, né, gastando tempo ali para olhar as minúcias, para olhar os detalhes, que eu acho que essa é a forma de a gente identificar as oportunidades e também fugir de algumas ciladas, né, que passam à nossa frente. Mas muito obrigado de novo, Felipe, pela oportunidade, pelos seus ouvintes aí, o trabalho de vocês, parabéns, que realmente, pô, instruir a população, acho que é um é um grande passo, né, esse trabalho que vocês fazem é essencial aí para a gente ter sucesso como país, né. É isso aí. Eu que sou grato, tá? Arthur, manda aí. Não, complementando um pouco o que o Bruno colocou, eu acho que o momento de renda fixa no Brasil é quase que um momento constante, né? Então, a gente historicamente tem juros muito altos, e toda esses movimentos aí conturbados de política, até fora da política, nos trazem a um cenário de que isso deve perdurar por mais tempo. Então, acho que a renda fixa continua sendo uma classe de ativos que tem que ser acompanhada bem de perto, em especial dentro do Brasil. Acho que o mercado de crédito ainda é muito pouco denso do lado do mercado de capitais, então você tem os bancos aí com em torno de 4 tri de exposição a crédito, você tem mercados nada comparáveis com isso do lado dos fundos, Fiagro, FII, então tem muito mercado de capitais para crescer, absorver espaço dentro dos bancos. E quando a gente fala com os empreendedores, a gente vê que eles são muito mal atendidos, que vários deles não são bancarizados. Então tem muito a crescer também. Então não é só uma divisão de bolo, mas eu acho que tem muito crescimento de bolo aqui para ser feito. A gente falou um pouco do setor agro, muito normal os produtores se financiarem, por exemplo, com as revendas, o que é uma ineficiência muito grande em termos de quem é o alocador, de quem é o tomador. Então, de novo, eu acho que o mercado de capitais tem muito para crescer. A renda fixa é um setor dentro do Brasil ainda muito pouco explorado, pouco relevante dentro das carteiras pessoais,
quando você foge ali ao CDI tradicional, né, dentro da carteira dos investidores como um todo, acho que tem muito a ser olhado, absorvido, precificado e ajustado, e nesse movimento todo, incluindo ainda a questão da isenção, tem muito para o investidor local aí gerar alfa e poder absorver essas arbitragens grandes que são originadas por esse Brasil não muito simples, né? Então, é um pouco esse o recado. Felipe, agradecer muito aí pelo espaço, pela oportunidade. A gente vê muita gente falando que investe em CRI, em CRA, e para por aí o entendimento dele, né? Ele não sabe nem de qual empresa, qual o risco efetivo que ele está correndo dentro daquele papel. Então, esse trabalho educacional que vocês fazem é muito importante para que toda essa oportunidade que existe para o mercado de capitais se desenvolver, crescer frente aos bancos e crescer dando opção para os empreendedores ali de acessarem outras fontes de capital, poderem performar aí os seus negócios, é importante, de fato, um trabalho como o que vocês fazem, e a gente admira muito, segue vocês, e como eu falei, eu acho que não é só para o investidor em geral, mas vocês já estão agregando valor até para nós gestores aí via as ferramentas que vocês vêm criando. Parabéns. Eu que agradeço, né? Assim, eu sei que a gente está aqui, né? Mas eu quero dizer também assim para vocês, tá? Que eu gostei muito do papo, tá? Vocês podem ver que eu não falo sempre isso, tá? Então eu tô falando aqui, tá? Gostei do papo. Aí, você que está ouvindo agora, então comenta aqui embaixo se tiver alguma dúvida a respeito dos fundos que foram falados. Se você está gostando desse molde de gravação que nós estamos fazendo, né? Para você ir ouvindo mais do que vendo só também, né? E aí, assim, tá, gente? Tá lá no Clube FI já tem lá, o AGRX 11 já tá lá, o Access 11 também já tá lá. Então, assim, informação a gente tem aqui, a gente está buscando trazer os gestores para todos, para poderem falar aqui conosco, tá? Para poderem dar a sua visão, dar a sua voz. Então, assim, né? Se você também é um gestor e eu ainda não te chamei, não se preocupa, a gente vai chamar todos, tá? A gente não tem nenhum tipo de posicionamento, não vou colocar aquela casa. Então a gente fala com todo mundo, fiquem tranquilos, vai chegar o momento de todo mundo, tá? Arthur, Bruno e Luiz, muitíssimo obrigado pelo papo. A gente fica feliz de poder ouvir, né, e ver pessoas que têm um nível de alinhamento e preocupação com o setor diferenciado, tá? E aí agradecer, tá? Eu vou falar dele aqui, tá? O Eric Moma, que eu conheci quando ele estava lá num banco, né, também, assim, né, e eu conheci a Access através dele, quando ele foi trabalhar com vocês, e acabou que não deu, né, para fazer a live quando ele estava aí ainda. Então, um abraço, Eric, né? Gente, muito obrigado a todos vocês, obrigado pela audiência, e até a próxima. Um abraço!